Olá, sejam bem-vindos ao Eu Sou a Sua Harmonia, sessão de leitura. Vamos falar um bocadinho sobre evolução, a sua evolução. Processo evolutivo, suas batalhas, suas tarefas, suas missões, lapidação, cada batalha, cada tarefa, cada missão. Nos apresenta um processo de lapidação, um processo onde precisamos, em nós mesmos, tirar as peles velhas, né? Um processo de renovação também. Tá? Vamos nos renovando, vamos evoluindo, vamos nos lapidando, vamos crescendo, amadurecendo. Seu equilíbrio, estabilidade, sua segurança, sua harmonia, sua nova mentalidade, tá? O nosso equilíbrio, a nossa segurança, a nossa estabilidade sempre vem a partir de uma nova mentalidade. É com novas ideias, novos princípios, novos ideais, que nós trilhamos os novos caminhos da nossa vida, em busca de novos objetivos, novos sonhos, novas metas. Suas escolhas fazem parte do processo do seu plantio. Aquilo que eu escolho, eu estou nesse caso a plantar. Aquilo que eu irei colher a curto, médio ou longo prazo. As suas escolhas, nesse caso, fazem parte do pacote da sua cocriação, né? Eu faço uma escolha, através dessa escolha eu começo a implementar ações, atitudes, comportamentos. Eu estou então a fazer o plantio daquilo que eu quero colher mais tarde. Então a leitura hoje é sobre isso, em 3 opções. Seu processo evolutivo, suas batalhas, tarefas, missões, a sua autolapidação, porque o nosso processo evolutivo é um processo de autolapidar, o seu equilíbrio, a sua estabilidade, a sua segurança, que vêm de novos ideais, de nova mentalidade, as suas escolhas, tá? Que fazem parte de um processo de plantio, de cocriação. Temos 3 opções aqui hoje. A primeira opção é este cristal de jaspe. Eu estou com a mão de manteiga, tudo cai. A primeira opção, desculpem pelo barulho aí. A primeira opção, jaspe. A segunda opção é a celestite. Celestite na segunda opção. Terceira opção, quartzo rosa. Quartzo rosa na terceira opção. Segunda opção, celestite. E primeira opção, jaspe, que eu vou deixar já aqui. E vou iniciar a nossa leitura. Seu processo evolutivo, suas batalhas, tarefas, missões, sua lapidação. Bora lá. Para a primeira opção, vamos trabalhar com o tarô da Grande Fraternidade Branca, tarô dos anjos e o tarô das bruxas, baralho cigano. Vamos receber essas informações. Processo evolutivo de quem se conectou com esta primeira opção. Processo evolutivo. Sejam bem-vindos ao Eu Sou a Sua Harmonia. Façam parte do canal, inscrevam-se. Enviem as vossas sugestões de cura com a benção radiônica. Sejam todos bem-vindos. Primeira opção, processo evolutivo de quem se conectou com a primeira opção. Qual é a etapa do processo evolutivo de quem se conectou com a primeira opção? A libertação, tá? No vosso processo evolutivo, vocês estão numa fase de libertação. A carta da Torre traz desestruturação na vida. Então é um momento onde, na sua jornada, você está a lidar com situações do passado, tá? Que precisam ser recomeçadas.
nesta etapa de vida, você conta com todas aquelas emoções, todas as situações, todas as conexões que criaram sentimentos, sensações, que criaram processos na sua vida que você precisa libertar, deixar ir. Mas deixar ir em que estado, né? Porque a verdade é essa, como é que nós finalizamos as nossas situações? Devemos sempre finalizar as nossas situações em harmonia, sempre que possível, porque nem sempre é possível finalizar os nossos relacionamentos em harmonia. Às vezes o outro lado não está preparado para isso, tá? Aí é necessário arranjar alguma forma de você próprio manter a sua harmonia, o seu equilíbrio, a sua estabilidade e seguir em frente. Para não se deixar prender por situações que inclusive podem adoecer a sua saúde mental, emocional, psicológica, física, certo? Já entrou aqui uma frequência bastante forte, a carta da torre. A torre no seu processo evolutivo, aqui no tarô da grande fraternidade branca, traz-nos a mensagem de libertar. Então você precisa analisar do que é que você precisa se libertar. Você precisa se libertar de quê? Que situações do seu passado ainda estão presas em si, nos seus corpos mental, emocional, físico. São situações de trauma, são situações de medo, de vergonha, são situações de sentimentos que causam sentimentos de culpa. Pode ser não autoculpa, mas você a culpar o outro sobre esta situação, sobre algo que tenha ocorrido na sua vida. São situações de perda, de carência, de necessidade. Geralmente a torre vem nos trazer uma autoanálise de tudo aquilo que precisamos nos livrar, de tudo aquilo que nós precisamos nos libertar a nível de situação do nosso interno e do nosso externo também. Até a nível mesmo da nossa casa, do nosso lar externo, nós precisamos muitas vezes nos libertar de muitas coisas antigas, roupa velha, objetos velhos, objetos quebrados, né? Objetos cuja frequência energética já não tem nada a ver conosco, emoções, situações, conexões, relacionamentos, cuja situação, frequência já não tem a ver conosco, já não trazem aprendizado, já deram tudo o que tinham que dar na nossa vida e que agora é hora de seguir em frente. O que você precisa libertar no seu processo evolutivo, tá? Depois nós temos aqui as suas batalhas, tá? A Mãe Terra. A Mãe Terra traz uma energia de colheita, tá? Traz uma energia de receber. Então, você está num processo de libertação, libertar-se do velho, tirar as velhas, a pele antiga, tá? Para poder crescer, para se poder expandir. Você está num processo de se libertar do antigo, do passado, seja situações do passado desta vida ou do passado de vidas passadas, para ter um novo começo, tá? Para ter capacidade de até mesmo transmutação de todas essas situações às quais você se está a libertar. Para poder crescer, para poder expandir, para poder receber, ok? Para poder até mesmo, posso usar a palavra prosperar. Depois nós temos o equilíbrio, né? Que vem da sua nova mentalidade, dos seus novos valores. Temos a energia do xamã. O que isso nos quer dizer? O xamã traz a energia do curandeiro, do cura. Traz a energia do seu guia, do seu mestre mental, do seu mestre interno. Até mesmo mental, ele trabalha conosco a partir da nossa mente. Traz a energia da necessidade de cura e de orientação interna. Então, o que vai trazer o seu equilíbrio, a sua estabilidade, a sua harmonia? Vão ser curas, tá? Você vai precisar curar toda essa energia que você se está a libertar. Todo este passado que você está a deixar para trás precisa ser curado. E precisa ser curado com orientação, tá? Nem sempre nós somos capazes de lidar sozinhos com determinada situação do nosso passado.
Por vezes é um passado muito traumatizante, às vezes são energias que no momento em que nós queremos avançar, ainda não estamos prontos sozinhos para lidar com esta energia. Mas nós sabemos que queremos avançar, tá? Nós sentimos que já estamos demasiado tempo a viver a mesma situação. Então, o que que acontece? É necessário procurar auxílio, é necessário procurar algum mestre, algum orientador que lhe auxilie nesse processo de cura, tá? Esse processo de cura que vai facilitar toda a situação que você vai deixar para trás, tudo que você pretende se libertar, tá? De uma forma harmoniosa, de uma forma consciente, de uma forma com aceitação, com compreensão, sem julgamentos, sem culpas, tá? De uma forma madura, equilibrada. Sim? As suas escolhas, 10º raio cósmico, chama dourada. Então, nas suas escolhas, você tem o 10º raio, a chama dourada, traz energias de prosperidade e abundância. Escolha, faça sempre escolha, tá? E tragam um recebimento, um objetivo a médio e longo prazo. De nada adianta eu fazer escolhas que me tragam um recebimento ou que me tragam um objetivo a curto prazo. Porque geralmente os objetivos a curto prazo são instantâneos, tá? Mal começou a sentir o sabor do seu ganho e já acabou. É sempre bom fazer, quando estamos a fazer escolhas, é sempre bom avaliarmos. Essa escolha que eu vou fazer vai me trazer satisfação, objetivo, realização, evolução a curto prazo somente ou a médio, longo prazo. Tá? É algo que você deve fazer uma escolha que você deve usufruir a longo prazo. Isto é um bom investimento. Tá? Então, no seu processo evolutivo, você precisa se libertar de certas situações do seu passado. Claro que são situações que causam conflito, que causam bloqueio, que causam estagnação na sua vida. É uma autoanálise que você precisa de saber, de fazer, do que eu preciso me libertar. O que está preso em mim, o que está preso na minha vida, nas minhas emoções, no meu pensamento, que eu preciso me libertar, para que eu possa então evoluir, expandir, para que eu tenha a possibilidade de me estabelecer, tá? E como é que eu me vou estabelecer? Eu me vou estabelecer na medida em que eu me cure, na medida em que eu aceite curar a situação. Curar a situação não tem a ver com achar culpados, não tem a ver com encontrar um culpado para que eu possa sair mais fortalecido da situação. Tem a ver com encontrar a paz. Às vezes nem sequer tem a ver com quem tem razão. Tem mesmo a ver qual é a solução mais plausível neste momento para esta situação, tá? E fazer escolhas que tragam benefícios a longo prazo. Tá? No fundo do deck nós temos a chama, o 6º raio solar, a chama rubi dourada. A chama rubi dourada sempre nos traz aquela frequência do serviço abnegado, do serviço prestado. Vamos continuar. É o serviço que você tem que fazer, tá? É um serviço aqui que me traz uma energia serviço abnegado para já sempre traz situações de caridade, traz-nos aquelas energias de caridade, de humildade, de amor próprio, de autoconservação, sabe? De escolhas que tenham a ver com o amor, com o cumprimento do dever, com a harmonia. O que mais, por favor, para a primeira opção? O que mais? O que a primeira opção tem como frequência no seu processo evolutivo? Processo evolutivo de quem se conectou com a primeira opção. Ora, a mensagem
Mensagens positivas, resultados positivos, tá? Mensagens positivas, resultados positivos. Sobre tudo aquilo que você se está a libertar, ou sobre todo o seu passado, tenta tirar uma mensagem positiva. Tenta perceber que em todo o nosso passado nós encontramos todo o conjunto de situações que formaram quem nós somos hoje, tá? Muitas das vezes, essa mensagem e este resultado vem a duras penas, tá? Muitas das vezes o nosso processo de nos libertarmos das situações do nosso passado e crescermos e evoluirmos vem a duras penas, vem em circunstâncias muito duras, mas ainda assim é fundamental encontrar a mensagem positiva e o resultado positivo na situação do seu processo evolutivo. Tá? A sua batalha, a sua lapidação. Moonlight Goodness. Aqui nos traz a mensagem de emoções reprimidas, cura e reflexão. Tá? Então, o seu processo de amadurecimento vai passar por avaliar, fazer crescer mesmo, tá? As emoções reprimidas, se curar e refletir, tá? O que vai fazer com que você cresça, com que você expanda, com que você se prepare para estar numa etapa de receber, avaliar, curar as emoções reprimidas. Tá? É bem o que eu disse. Do que você precisa se libertar do seu passado? Sentimentos de culpa, situações que causaram perda, situações, emoções que causam ou originadas por abandonos, traumas, sentimentos de medo, de insatisfação, inseguranças. O que você precisa se libertar? Para que você cresça, tá? No seu processo evolutivo, de acordo com o momento que você está no seu processo evolutivo, é necessário olhar para as emoções reprimidas, é necessário saber analisar, refletir e curar, tá? Curar o que está dentro. Moonlight Goodness, tá? O que está dentro, o que está oculto, o que está no seu íntimo, o que precisa verdadeiramente ser liberto. Sabe que muitas das vezes no nosso processo de autoavaliação aparecem situações e vou abrir aqui um parênteses. Aqui no canal nós temos uma mesa radiônica que fala da reforma interna, tá? Muito importante para quem está nesse processo de autoavaliação, de situações internas que precisam ser modificadas, que precisam ser trabalhadas, que precisam passar por um processo de autoanálise para evoluir. Então, muitas das vezes nesse processo nós entramos em contato com emoções que estão ligadas a situações que nós achamos que já tínhamos tudo resolvido. E às vezes até a situação ficou resolvida, mas no nosso íntimo, no nosso interno, a ferida não acabou de sarar. Porque esta ferida, esta cicatriz deixada, pode estar conectada a outra pessoa. Não alguém que está intrinsecamente ligada à situação, tá? Mas a uma terceira pessoa que não foi curada e por esta razão, esta situação continua a pulsar, a ter aí alguns pulsos não muito fortes, mas existentes no seu íntimo. E qualquer situação parecida pode vir a fazer abrir novamente essa ferida, tá? Vou dar um exemplo. Imagina que numa separação haja filhos, ou numa situação em que houve a separação e fruto da separação um dos pais abandonou os filhos. Aí uma mãe tem que lidar com todo o processo de criar uma família sem o lado paternal. Mas aí tem uma mãe forte, tem uma mãe guerreira, tem uma mãe corajosa, certo? Que ultrapassa todos esses conflitos, todas esses bloqueios da vida, todas essas feridas, esses sofrimentos e sacrifícios e verdadeiramente consegue criar os seus filhos.
Mas o facto dessa mãe ter ultrapassado todas essas situações sozinha e ter passado o tempo e ela estar numa condição de que já criou os filhos e satisfeita com o trabalho que fez, esta ferida tá verdadeiramente sarada. Os filhos que sofreram abandono estão conectados à mãe. Eles foram levados em consideração no processo de coragem, de bravura, de superação que a mãe teve pelo abandono da relação, ou os filhos também passaram pelo abandono, também sofreram as carências, as necessidades, sofreram a escassez, sofreram do emaranhamento, tudo que acontece na relação, os filhos também sofrem. Então, todas essas situações fazem com que a própria ferida ainda continue, né, naquele processo de pulsar alguma frequência ainda existente, ok? Num futuro próximo, pode ser que esse filho tenha os seus próprios filhos e que por ele não ter sido curado, ele começa a ativar repetição de padrões do pai. Aí a própria mãe, que achava que esta situação estava curada, começa a notar em si mesma algum desconforto, alguma insatisfação por ver como a situação se repete no seu processo familiar e por saber que esta situação vem, né? É parecida, é similar ao processo que ela mesma passou. Então, muitas das vezes é fundamental irmos fazendo a reforma interna para refletir, para nos curarmos, para trabalharmos emoções reprimidas, antigas, tá? Ou recentes, que ainda possam estar a reverberar na nossa vida, tá? Isto faz parte do nosso processo de crescimento, de expansão. Equilíbrio, estabilidade, nova mentalidade. Você tem aqui a carta da realização. Mantenha-se focado nos seus sonhos, tá? A sua cura, a sua orientação vem da sua autorrealização. Tá? Na medida em que você se mantém focado no seu sonho, na medida em que você não descura de todos os movimentos necessários para alcançar o seu objetivo, o seu sonho, você verdadeiramente se realiza. Você verdadeiramente alcança esse objetivo e esse sonho. Porque onde está o nosso foco está a materialização da nossa realidade. Tá? Todo o processo de cura, todo o processo de conexão com o guia, com o mentor, e é um processo verdadeiro de curar conflitos, de nos conectarmos com o guia, com o mentor, para nos auxiliar a lidar com os conflitos, tá? Este processo faz parte de uma situação que nos traz realização, tá? Suas escolhas, evolução, mudanças na terra, mudanças no clima, transformação, tá? Então, as suas escolhas têm que ter sempre a ver com o seu processo evolutivo, com mudanças que tragam evolução, seja uma mudança a nível do lugar onde você se encontra, mudanças a nível da sua própria autotransformação. Faça escolhas sempre que tragam, que façam parte de um processo de evolução, de crescimento a você mesmo. Mas um processo de evolução e crescimento que traga estabilidade, tá? Que traga uma colheita a longo prazo. No fundo do deck nós temos a carta da paz. Aqui diz para se dissolver de pensamentos e sentimentos indesejáveis, tá? Fazer um trabalho que traga para você a dissolução, ou estar focado em dissolver da sua vida tudo que traz pensamentos e sentimentos indesejáveis, tá? Aquilo que eu não desejo alcançar, eu não devo pensar, não devo estar em contato, não devo me conectar com esses pensamentos, com essas sensações. Então, estar em paz é me afastar de tudo aquilo que
é indesejável na minha vida. O que eu não desejo, eu não tenho que me conectar, eu não tenho que permanecer naquela frequência, certo? O que mais? Para este primeiro grupo, por favor. Processo evolutivo. Receba as mensagens de que você necessita do que você necessita para se libertar, tá? Saiba ver o lado positivo desta situação. Saiba tirar a mensagem positiva sobre toda a situação, sobre toda a conexão, sobre toda a circunstância que você precisa se libertar. Saiba tirar então a mensagem, o resultado positivo. Sobre todo o seu crescimento, saiba refletir e curar as emoções estagnadas, as emoções reprimidas, tá? E sobre toda a cura, saiba alcançar os seus objetivos, saiba alcançar os seus sonhos. Sobre toda a orientação, saiba criar movimentos, saiba criar plantios que sejam para alcançar os seus sonhos, a sua evolução. Aqui nós temos a carta da Lua, tá? A carta da Lua traz verdadeiramente situações ocultas. Podemos estar a falar de você se libertar de muita energia que tem a ver com situações do coletivo mesmo. A carta da Lua também traz muito a energia feminina, tá? Traz muito a energia feminina. Então, verificar o seu lado feminino, tá? Que situações afetaram o seu lado feminino, a sua energia, pode ter a ver com a sua energia de mãe ou com a sua ancestralidade sagrada feminina, pode ter a ver com a sua própria frequência feminina, de você se tornar mãe, de você ser mãe, de você ser mulher, de você ser filha. Tá? Pode ter a ver com você ser do sexo feminino ao longo de uma sociedade, de uma cultura, de uma tradição. Isto tem a ver, as libertações que você está a trabalhar no seu processo evolutivo, tem a ver com a energia feminina. Tá? Aqui, quanto às suas batalhas, às suas missões, nós temos um Rei de Pentáculos. O Rei de Pentáculos traz sempre uma frequência de maturidade, onde você está a assumir alguma posição de valor, alguma posição de respeito. Então, o que acontece aqui? Trabalhar essas emoções reprimidas, avaliar, trazer crescimento, expansão em tudo que está oprimido e espero que não me interpretem mal. Uma opressão, uma emoção reprimida, por exemplo, quem está a viver uma situação de medo, tá? Quem está a viver uma situação de opressão, vive com medo, vive com ansiedades, são emoções bem fraquinhas, de uma frequência, de uma vibração muito fraca. Essa emoção, medo, ansiedade, precisa ser trabalhada para estar numa frequência mais elevada. É neste sentido que eu estou a falar, tá? Você precisa sair desta frequência, desta vibração de emoções reprimidas para passar numa frequência, numa vibração de emoções maduras. A conscientização, a aceitação, a compreensão, o não julgamento, tá? Emoções que vibram numa frequência mais elevada. Aqui, em relação a essas emoções que você está a curar, a ressignificar, a analisar, a expandir, são emoções que vão favorecer o seu crescimento, o seu amadurecimento na posição que você deve se encontrar,
tá? Aqui há verdadeiramente a necessidade de você saber que em todo este processo de libertação e de encontrar uma mensagem positiva e um resultado positivo em toda a sua jornada evolutiva, existe uma posição que você deve ocupar, existe um nível que você deve ocupar. É o que eu disse, às vezes a jornada é muito difícil e deixa marcas e deixa traumas, mas não devemos nos esquecer de ver a mensagem positiva em tudo aquilo que nós passamos. Então, todo este processo de cura e de olhar para as emoções reprimidas, para as situações ocultas, para as situações que estiveram durante muito tempo em repressão, vai fazer parte, esta cura destas emoções, vai fazer parte do seu processo de evolução, de você encontrar o seu lugar de merecimento, de você sentar no seu trono e receber, não é, a sua coroa, tendo em conta a jornada que você passou. Tá? Aqui é como se diz, é um rito de passo, tá? É um ritual que você passa para receber algo, para receber alguma herança, que pode sim ser uma herança, aqui neste caso estamos a falar do seu processo evolutivo, tá? Pode ser uma herança espiritual, tá? Pode ser no caso do plano físico, pode ser sim uma herança financeira. Sabe que depois da tempestade vem a bonança, mas a bonança sempre vem após um processo de lapidação, tá? Após um processo de superação. E mais, seu equilíbrio. Nós temos aqui um 3 de pentáculos novamente. Então, no momento em que você se encontra do seu processo evolutivo, você vai precisar de auxílio. Auxílio de verdade, tá? O 3 de pentáculos vem trazer a necessidade de você buscar auxílio para alcançar o seu objetivo, para alcançar o seu sonho, tá? Porque antes você precisa ser curado, você precisa de um orientador. Para quem ainda não está conectado ao seu mestre interno, à sua luz, ao seu guia, todos nós estamos, mas nem todos temos acesso através do corpo intuitivo de uma orientação tão clara, tão aberta, tão clara mesmo, tá? Às vezes nós precisamos de intermediários para interpretar o que os nossos guias internos, o que a nossa espiritualidade nos quer trazer. Você aqui precisa de auxílio, tá? Você precisa de auxílio para passar por este processo de cura, para passar por um processo de orientação, para receber as orientações que você necessita para seguir em frente, para os novos plantios, para até mesmo alcançar o nível necessário para a sua próxima etapa, tá? Pode até ser que você esteja ou tenha passado por um teste e geralmente quando vamos mudar de nível passamos por testes e esse teste não tenha corrido muito bem e que você tenha permanecido no mesmo nível, na mesma frequência, tá? Você precisa de um auxílio extra ou externo para criar a conexão necessária que lhe vai trazer os resultados pretendidos, merecidos. Sim? Na carta da dúvida não, na carta das escolhas, nós temos o Rei de Copas. Então, o que as suas escolhas lhe vão trazer? As suas escolhas devem lhe trazer maturidade emocional. Tá? É um processo em que você alcança uma maturidade emocional inabalável. A nível de terceira dimensão, isso não existe, tá? Isso é utópico. Uma maturidade emocional inabalável é para uma pessoa que não tem emoções. E enquanto estamos na carne, nós temos sempre emoções. Podemos trabalhar as nossas emoções para que elas estejam sempre em equilíbrio, segurança, estabilidade e harmonia e que não sejam abaladas, né, por qualquer circunstância, por qualquer situação. Podemos trabalhar no nosso processo evolutivo, nas nossas mudanças, nas nossas transformações, na nossa evolução. Podemos sim trabalhar uma forma de nos protegermos de situações da vida, tá? Através de uma maturidade emocional que nos permita lidar
com as situações, as circunstâncias que nos ocorrem no dia a dia de uma forma madura, tá? De uma forma racional, apesar das situações terem a ver com o corpo emocional. 7 de paus no fundo do deck, então é autoproteção, tá? É proteger aquilo que você já conquistou. Proteger aquilo que você já conquistou. Bora lá. O que mais para este grupo? O que mais para este grupo, por favor? Deixem os vossos likes, inscrevam-se no canal, sejam bem-vindos. Para vocês eu aconselho fazer a cura da reforma interna, tá? Pode ser que você esteja a passar por um grande processo de mudança, de libertação de situações do seu passado. Faça a cura da mesa radiônica da reforma interna. Também tem a cura para liberar perdões, tá? É uma mesa radiônica que também está aí, aqui no canal, para liberar perdões. Essa cura também auxilia. Na medida em que nós vamos perdoando, vamos nos libertando de situações do nosso passado e vamos dando passos para finalizar situações kármicas. Sim. Aqui nós temos a energia do cigano. Pode ser você, cigano, que esteja a precisar de libertar emoções que tenham a ver com seu sagrado masculino, perdão, com seu sagrado feminino, emoções reprimidas. Ou pode ser você, cigana, que tenha passado por uma situação com o seu cigano, que precisa agora liberar essas emoções que foram tão reprimidas. Tá? Aqui nós temos a carta do chicote, então sim, nós estamos a falar de tirar toda essa energia de sacrifício e de sofrimento da frequência do sacrifício e do sofrimento e fazermos ela expandir através da cura. Tá? Que uma energia de sacrifício e de sofrimento deixe de estar numa vibração de sacrifício e de sofrimento e seja trabalhada com compreensão, com amor, com aceitação, com paz, para que ela passe a vibrar numa frequência melhor. Ela pode passar a vibrar numa frequência de gratidão, pode passar a vibrar numa frequência de aceitação. Tá? Eu aceito todos os meus processos, eu compreendo que fizeram parte da minha vida numa frequência de compreensão. Eu sou grata pelo que eu passei, porque fez parte do meu processo evolutivo, fez parte da pessoa a qual eu me tornei hoje. Tá? Eu estou em paz com todo o meu passado, então é uma frequência que pode muito bem ser trabalhada para sair desta vibração de dor, de sacrifício e de sofrimento. No seu equilíbrio nós temos a cigana. Você precisa trabalhar as suas curas cigana para que você se sinta verdadeiramente equilibrada novamente, curada, e para que você, na sua própria energia, esteja pronta então para alcançar o seu novo nível, a sua nova etapa de evolução, para que as suas emoções estejam maduras, tá? E aqui nós temos a comunicação. Há uma comunicação que vai ser dada, que você vai receber, tá? Você vai receber uma comunicação quando você estiver preparada, tá? Você tem uma comunicação pronta para receber, mas é quando você estiver preparada para receber esta comunicação. E quando é que você vai estar preparada? Quando você receber a ajuda necessária para trabalhar, para se focar nos seus sonhos, nos seus objetivos, nas suas metas. Quando você estiver na frequência certa de começar a trabalhar os seus sonhos, a sua meta, o seu objetivo, curada, você recebe essa informação, tá? Aqui no fundo do deck nós temos a torre. Então há uma evolução, tá? Há um processo evolutivo, há um novo nível, há uma nova etapa que você precisa se proteger. Que você precisa proteger, porque você já fez esse caminho, você já está num novo nível, agora você precisa se manter neste novo nível, e manter-se neste novo nível implica em você receber o auxílio necessário para que você mantenha-se focada no seu objetivo, no seu sonho, na sua meta,
tá? Você deve se proteger para não voltar atrás, tá? Para não cair novamente no teste que falhou, tá? Então, manter a paz, proteger a sua paz e continuar a fazer o seu serviço abnegado. O que é o seu serviço abnegado? É a sua autoconstrução. É o serviço que você faz por amor próprio, por autoconstrução, por autossegurança, tá? É aquele serviço que você faz para o seu próprio crescimento pessoal, tá? E mais para este grupo, por favor. A carta do diabo, tá? A carta do diabo sempre traz manipulações. Cuidado com as manipulações. O louco traz uma necessidade de você ter novos começos na sua vida. O mundo, finalizar uma etapa e começar outra já, tá? Para quem já se sente forte para fazer isso, tá? O 3 de paus, se expandir, crescer, olhar para frente e seguir viagem, tá? Para de olhar para trás. Para de olhar para trás. Você tem aqui, você precisa se livrar de todas as energias que foram criadas por manipulação, tá? Houve energias que foram criadas por manipulação, pode ter a ver com uma relação manipuladora, tá? Você precisa saber que é necessário ter novos começos na sua vida. Você precisa se preparar para deixar ir a dor, deixar ficar a dor no seu passado, tá? Deixar ficar a dor, mas trabalhada. Não simplesmente abandonar tudo como se você fosse estar fugida por aí da vida de alguma coisa. Não. Crescer com aquilo que aconteceu consigo, tá? E aceitar este novo começo na sua vida. Sim? Depois você tem a carta do mundo. Então, finalizar um ciclo e abrir um novo ciclo com auxílio, tá? E aqui nós temos o 3 de paus a dizer sim. Tem que crescer, tem que se expandir, tem que olhar para frente, tem que seguir o seu objetivo sem ter medo sem se deixar acorrentar pelo seu passado. Tá certo? Gratidão. Vou passar para a segunda opção. Na segunda opção, temos o cristal celestite para a segunda opção. Tá? Quem se conectou com a segunda opção, vamos trabalhar então o seu processo evolutivo, suas batalhas, seu equilíbrio, nova mentalidade, escolha, plantio, cocriação. Para a segunda opção, tarô, como é que está o processo evolutivo de quem se conectou com a segunda opção? Segunda opção, processo evolutivo. Sejam bem-vindos ao Eu Sou a Sua Harmonia. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o vosso like. Sejam bem-vindos. Segunda opção. Seu processo evolutivo, o equilíbrio, tá? Seu processo evolutivo passa neste momento por uma etapa em que você precisa integrar a sua sombra, a sua luz, através de um processo de transmutação e muita fé, tá? A carta 8 traz o equilíbrio. O equilíbrio é sempre que eu estiver em contato com situações conflituosas da minha vida, eu vou precisar ser capaz de olhar para esta situação de uma forma madura, avaliar de que forma eu posso ressignificar, eu posso harmonizar esta situação. Com aceitação, com compreensão, com coragem, com determinação para que esta situação conflituosa seja finalizada de uma forma harmoniosa, tá? Esta é a carta do equilíbrio, é assim que você se equilibra. Saber que você é corpo e espírito, certo? E que o nosso espírito traz missões, traz conexões
que precisam ser trabalhadas. E essas conexões são ativadas aqui na terceira dimensão, na medida em que nós vamos vivendo as etapas da nossa vida. O que o serzinho aqui do meio precisa fazer? Que é você, com fé, tá? Com fé, conseguir equilibrar o seu lado luz e o seu lado sombra. Sempre que aparece o seu lado sombra, você vai precisar manter-se equilibrado e, sempre que possível, integrar a sua sombra à sua luz. Para que você cresça, para que você expanda, para que você amadureça, para que você se conheça melhor. Tá? Suas batalhas, sua tarefa, sua missão, o guardião, você vai passar por um teste ou já está a passar por um teste, tá? É um teste de crescimento. Você deve estar a lidar aí com algum conflito que é alguma situação de teste. Pode ser algo do seu passado que volta, tá? Só para que o universo teste e saiba se você verdadeiramente aprendeu as lições do passado ou se você quer permanecer na mesma classe ou mudar de nível, certo? Sempre que aparece uma lição do passado e nós cometemos o erro de cair na mesma decisão, nós estamos prontos para viver mais decepções, mais tristezas, mais insatisfações, tá? Então, muito cuidado com esse teste, muito cuidado com isso, ok? Você nesse momento está numa fase de teste ou irá passar por uma fase de teste. Cuidado com situações do seu passado que voltam e que você diz, eu vou repetir o mesmo, eu vou repetir a mesma decisão, eu vou tentar fazer mais do mesmo. Cuidado com isso. Seu equilíbrio, sua nova mentalidade, a pausa. Na dúvida, para tudo, tá? Para tudo, entra em pausa, entra em uma etapa de avaliação mesmo, tá? E especialmente, a pausa também vem para que nós possamos recobrar energia. Pode ser que você tenha passado já por esta etapa de integrar muita sombra à sua luz. É um processo muito cansativo, tá? Geralmente, integrar a sombra à luz é estarmos constantemente em confronto com situações desarmoniosas nossas, às quais nós estamos conectados. Então, todas essas situações desarmoniosas vêm para o nosso campo para serem finalizadas, ressignificadas através da transmutação, da cura dessas situações, desses conflitos, tá? Às vezes são energias estagnadas que estão no nosso campo frequencial e que, de acordo com a maturidade da nossa consciência divina, elas surgem na nossa vida em forma de conflito, de bloqueio, de estagnação, até mesmo de empecilho e atrapalho, para que nós possamos lidar com elas. E aí vem o teste. Como é que nós vamos lidar com essas circunstâncias? Vamos lidar da mesma forma que nós trabalhamos essas situações no nosso passado? Então é mais do mesmo que nós vamos receber. Ou vamos encontrar uma nova forma de lidar com este conflito, tá? Aí, muitas das vezes você já vem deste cansaço de lidar sempre com esta batalha e está na hora de fazer uma pausa, tá? Está na hora, é como se a frequência dissesse: eu já fiz tudo o que eu sabia fazer até hoje. Então eu vou parar um bocado e deixar que o próprio universo maneje a energia para ver no que é que dá. Eu vou parar um bocadinho e descansar, tá? Eu vou fazer uma pausa porque, de acordo com o meu conhecimento, de acordo com tudo aquilo que eu sei que poderia ter sido feito a nível de plano físico, material, foi feito. Agora é entregar isso na mão da divindade, da espiritualidade e fazer a minha pausa, para que quando os movimentos voltem a estar favoráveis para mim, eu volte então a criar movimentos mais refortalecida, né? Depois a próxima carta é sobre as suas escolhas. E aparece aqui novamente o 10
o 10º raio cósmico também saiu na primeira opção como escolha, tá? Quando for fazer escolhas, cuide da sua prosperidade e da sua abundância. Lembrar que a prosperidade e a abundância não é só financeira, também é emocional. Então, as suas escolhas devem estar conectadas, primeiro, à sua proteção e depois à sua prosperidade e à sua abundância. Tenho a impressão que a tela está a ficar escura, mas acho que é só impressão minha mesmo, tá? Faça escolhas cujo plantio tenham a ver com energias, frequências de prosperidade e de abundância a longo prazo na sua vida. No fundo do deck, nós temos a energia da lua, tá? Ela já me tinha saído na carta de corte e eu não quis prestar atenção, porque tudo que tem a ver com a casa da lua é muito complexo. É muito complexo. Tá? São as frequências sagradas femininas, são as conexões ligadas ao astral, ao plano emocional, são situações de muita sensibilidade, tá? São situações de todas aquelas energias que nos nutrem, o que está oculto, que precisa ser desvelado. Então, muito cuidado, porque isso pode ter a ver com o seu processo de desvelar situações também no véu de Maia, tá? No véu de Maia. Bora lá, segunda opção, Celestite. O que mais para este grupo, por favor? Mais para o grupo da Celestite. Processo evolutivo, suas batalhas, sua missão, lapidação, tá? No seu processo de lapidação aqui, geralmente são processos, a lapidação é um processo doloroso, onde você precisa deixar ir a vontade do ego e começar a pensar na sua satisfação a longo prazo, tá? Você precisa deixar ir a vontade do ego. Muitas das vezes aquilo que você quer hoje na sua vida não é o melhor para si, tá? Mas neste momento você não sabe quais são os desígnios de Deus para a sua vida. Então, o que acontece? Você faz essa escolha por achar que é melhor ter um pássaro na mão do que dois a voarem e você acaba por perder oportunidades sublimes porque você não quis passar por uma situação de sacrifício no momento, tá? À espera das melhores oportunidades. Faz uma pausa. Faz uma pausa antes de escolher. Ok? Para a segunda opção, por favor. Processo evolutivo, a evolução. Mudanças na Terra, mudanças no clima, transformação, tá? Então, aqui, na medida em que você vai trabalhando a integração da sua luz na sua sombra, perdão, é o contrário, tá? Na medida em que você vai integrando a sua sombra, a sua luz, assim é que deve ser. Sempre. Na medida em que você vai passando por esse processo de transformação, de evolução, de mudanças, de integrar a sua sombra na sua luz, você vai verdadeiramente evoluindo, crescendo, se conhecendo, amadurecendo, conhecendo cada vez mais de você mesmo, tá? Suas batalhas, Floresta Encantada, Mistério, Magia e Excitação e novamente a carta da Lua. Você está a lidar com situações da espiritualidade coletiva, tá? A Lua 2 vezes aqui, aqui no canal tem a cura da espiritualidade coletiva. Você precisa começar a passar no teste da espiritualidade coletiva. Faça a harmonização da espiritualidade, da ancestralidade ou espiritualidade coletiva. Tem a mesa radiônica aqui no canal, tá? Você tem que passar no teste da espiritualidade coletiva para estar apto, tá? Para viver a sua prosperidade e a sua abundância, o seu crescimento pessoal, tá? Aqui é uma questão de autoevolução. Aqui tem a ver com você mesma ser autossustentável. E tem um teste da espiritualidade coletiva que você precisa passar.
Só que é algo que está oculto, é algo misterioso, é algo, até vou dizer mesmo, excêntrico, tá? Muito cuidado com situações com a espiritualidade coletiva, que a espiritualidade coletiva na cobrança kármica é terrível. E você está em teste por causa de processos com a espiritualidade coletiva. Então, como é que você se fortalece, como é que você se equilibra? Emoções reprimidas, cura e reflexão. Você precisa fazer uma pausa para olhar sobre as situações emocionais, tá? Você precisa fazer uma pausa para olhar, analisar, avaliar as suas conexões, os seus relacionamentos, ok? Aqui é preciso muita força de vontade para que você não caia em querer satisfazer a vontade do ego. Vou dar um exemplo. Às vezes é uma relação que nós queremos muito, mas é uma relação que nos magoou demais, tá? E nós sabemos que tudo aquilo que nós passamos, sim, fez parte do nosso processo evolutivo, mas eu não estou pronta para receber mais daquilo. E por mais que a pessoa diga que mudou e que está pronta para me dar aquilo que eu quero, eu verdadeiramente não acredito nesta mudança. Ok? Então, o que acontece? Eu vou estar a perder oportunidades se eu permanecer nesta situação porque eu tenho medo do novo. Porque eu não sei o que o novo me poderá trazer na vida. Porque eu já estou muito envolvida nesta situação e eu não quero desapegar. Tá? O desapego é das maiores lições do processo encarnatório. Então, sempre que você sentir 5% de necessidade de desapegar, desapegue. Desapegue, não fique à espera que estes 5% evoluam para 10%. Desapegue. Tá? Suas escolhas, oceano de amor eterno, cura, criatividade e fertilidade. Oceano de amor eterno. Faça escolhas que lhe tragam um oceano de amor eterno. Faça escolhas que lhe tragam verdadeiramente merecimento, equilíbrio, segurança, estabilidade e harmonia. Tá? Que lhe tragam frutos merecedores. Não receba menos do que aquilo que você merece. Este é o típico exemplo de não receber menos do que aquilo que você merece. Aqui, o dar e o receber nunca vai estar equilibrado nesta situação que está aqui na mesa. Tá? No seu processo evolutivo, você está a trabalhar situações que você está a integrar processos de sofrimento, processos de sacrifícios que você está a trabalhar, que você está a passar ou irá passar e que está a integrar na sua luz porque você está a evoluir, está a compreender a situação, você está a aceitar aquilo que você passou, mas cuidado com o teste, porque sempre que você estiver pronta para ir para o próximo nível, você vai ser testado, tá? É um processo tão grande na sua vida que vai trazer aqui a necessidade de você fazer uma pausa para lidar com esses conflitos, porque na verdade o que o universo quer é que você se sinta um oceano de amor eterno. É que você saiba que você merece um oceano de amor eterno e não uma gota do oceano de amor eterno, tá? Então, gente, pessoas que devem fazer escolhas com um merecimento de com um merecimento do raio dourado, o 10º raio cósmico, não deve receber menos do que aquilo que merece. Porque se você recebe menos do que aquilo que merece, é você quem se está a colocar numa condição, numa situação de não merecedor, tá? Sempre que você se coloca numa situação, numa posição de receber menos do que aquilo que você merece, é você quem está a se taxar como não merecedor. Ok? Jornada sagrada, ciclos da vida, família e transformação. A jornada sagrada, tá? Esta jornada sagrada com a carta da lua vem nos dizer o que a lua nos traz, as várias faces da lua, né? Nunca sabemos qual nós costumamos dizer que nunca se conhece
a lua inteiramente, por inteiro, porque nós só vemos um lado da lua. Então, aqui, a necessidade de você olhar para a sua jornada da vida, para os seus ciclos de vida, a sua família e a sua transformação, tendo em conta toda esta situação também oculta, toda a situação que também não está visível para si, tá? A espiritualidade coletiva, na sua cobrança, ela traz processos espirituais antigos que você precisa conhecer antes de você tomar decisões em relação às suas conexões de vida, aos seus relacionamentos na vida. Espiritualidade coletiva sendo toda aquela com a qual nós nos relacionamos por sistema de relação, não é por sistema familiar, é por sistema de relação. Ela pode vir a se tornar uma relação do nosso sistema familiar, mas neste momento é uma relação do sistema de relações. Tá? O sistema de relações é abrangente, do sistema de relações sai o sistema familiar, do sistema familiar sai o sistema amoroso, é mais ou menos isso, não taxativamente assim, porque do sistema de relações pode sair o sistema amoroso. Tá? Então, gente, muito cuidado com quem vocês vão ativar as vossas conexões familiares, tá? Do sistema de relações coletivo, porque aqui podem estar a haver situações que você não tem conhecimento, situações que estão ocultas e que você, ao fazer essa escolha, pode estar a cair no teste do guardião para passar para o próximo nível, tá? E saber que nesta vossa leitura, o vosso teste traz uma particularidade, que é um nível que não vai beneficiar só a você, vai beneficiar todo o seu sistema familiar. Porque temos aqui a carta da lua 2 vezes a dar ênfase, tá? Esta situação que você está a viver, que você deve ultrapassar, é uma situação que afeta todo o seu sistema familiar. Então, a sua vitória é a vitória do seu sistema familiar também, tá? É a vitória de toda uma família, ciclos da vida, família, transformações, a jornada sagrada, a árvore da vida. Tá? Então, muito cuidado, faz uma pausa, avalia muito bem a situação antes de você tomar qualquer decisão neste processo que você está a viver aí. Aqui nós temos os peixes que falam da fluidez. A serpente, eu disse que aqui tinham coisas ocultas e que são coisas mistério, né? Magias. Cuidado com o que você vai lidar aí nessa sua situação de vida. Tá? Quem ativou esta segunda opção deve ir com muita calma nas suas escolhas, nas suas tomadas de decisão. Tá? Aqui tem situações de muito emaranhamento neste processo da espiritualidade coletiva com o qual você está a lidar. Tá? O que é que se quer aqui? Que você trabalhe isto com fluidez. O que é trabalhar com fluidez? Não se deixe estagnar nesse processo. Não se deixe estagnar neste processo. Siga em frente. Tá? Siga em frente no seu processo evolutivo, integra essa sombra à sua luz, integra esse sofrimento que você passou, essa tristeza, essa decepção, integra a sua luz e evolui. Siga em frente, não se deixe estagnar nesta situação, tá? Esta situação é cheia de emaranhamentos, é cheia de toxicidade. É uma situação que vem de cobrança da espiritualidade coletiva. Não fique preso nisso. É o meu conselho, tá? Sua estabilidade, olha, a nível de plano interno inconsciente, tá? Você já está aqui com emoções reprimidas que estão a pedir cura e autorreflexão. Então, pausa, tá? Pausa, porque a nível do seu interno e do seu inconsciente, você já começa a lidar com conflitos que vêm desta situação, ok? As suas escolhas, nós vamos ter empecilhos e atrapalhos, tá? Já existem empecilhos e atrapalhos, já existem conflitos a nível do seu inconsciente e você já está a lidar com isto, tá? Cuidado para não entrar nesta situação de pés juntos
E, em vez de lidar só com empecilhos e atrapalhos, começar a lidar mesmo com a própria serpente. Ok? Você está aqui a repetir algum padrão do seu passado que vai lhe trazer muito sofrimento, muito sacrifício. Tá? Você precisa fazer fluir essa energia. Você precisa integrar a sua sombra, a sua luz e seguir em frente. No fundo do deck, mudanças positivas. Tá? Aceite o novo. Aceite o novo. Toma decisões que tragam o novo para a sua vida. Não se deixe estagnar por essa situação, é muito tóxica. Tá? No seu processo evolutivo, neste momento, você passou por uma situação ou irá passar por uma situação onde os sofrimentos, as dores, as tristezas, as decepções que você passou foram ou estarão a ser integrados na sua luz. Faz parte do seu processo evolutivo, é necessário você deixar fluir a energia, não se deixe enrolar por este emaranhamento. São situações da espiritualidade coletiva, tá? Isto está em cobrança pela sua espiritualidade coletiva. Então, como é que você vai resolver isso? Fazendo escolhas que não te coloquem na mesma situação que você já viveu. O que mais, tarô, para esta segunda opção, por favor? Eu achei que fosse ser uma leitura bastante fluida, e fluida está a ser, só não está a ser rápida. Muita informação aqui, tá? Eu achei que fosse ser uma leitura rápida, mas por sinal não. 5 de espadas, tá? Então é como eu disse, 5 de espada traz um dever a cumprir. E é o elemento espadas, então tem a ver com, não só consigo, mas com o seu sistema familiar. Aquilo que você conseguir resolver desta situação vai afetar todo o seu sistema familiar, tá? Você aqui está em missão. 5 de espadas. Você aqui está em missão. E o que a energia pede é que você integre toda a sua sombra, a sua luz e siga em frente. Deixe essa situação para trás. Aqui não é para você ficar preso ao passado, tá? Você viveu uma situação do seu passado, desapega e segue em frente, tá? Porque este passado vem repleto de toxicidade, vem repleto de cobrança da espiritualidade coletiva, vem repleto de coisas ocultas. E você vai estar constantemente a ser testado na sua vida, tá? Aqui, a espiritualidade coletiva traz muita coisa oculta. Não aconselho, mas o livre-arbítrio foi dado a cada um para, certo? Tomar as suas medidas. Aqui nós temos um 9 de copas, tá? O 9 de copas vem trazer uma energia de satisfação. Tá? E ela aparece aqui nas suas batalhas. Então veja uma coisa. Você passou por uma situação em que no seu processo evolutivo foi necessário integrar a sua sombra, a sua luz. Está integrada. Nesta integração da sua sombra, a sua luz, você amadureceu, certo? E quando nós amadurecemos, é porque nós tivemos que lidar com uma situação bastante dolorosa às vezes, né? Eu já lidei com esta situação, foi bastante dolorosa para mim. Eu sinto que não sou a mesma, eu amadureci, tá? Se eu sinto que não sou a mesma e eu amadureci, eu estou satisfeita comigo mesma, tá? Eu tô com a cabeça tranquila, eu tô com a consciência tranquila que eu fiz o certo. Eu passei por essas dores, por esse sofrimento, por essas armadilhas, mas eu amadureci. Eu estou satisfeita comigo mesma, tá? Cumpre o seu dever, esteja satisfeita com você mesma. Integra essa sombra a esta luz, esteja satisfeita com você mesma, tá? Você não tem que satisfazer o outro tem que se satisfazer. O processo de satisfação do outro é dele, não é seu. Então, esteja satisfeita por ter conseguido lidar com esse conflito, por ter conseguido cumprir este dever, tá? Você esteve a lidar com muitas decepções, com muita insatisfação, com muita mágoa, com muita dor, com traições, às vezes, com toxicidades, tá?
você esteve a lidar com situações muito difíceis, muito duras. E aí, depois de você lidar com tudo isso, vem o passado novamente e diz: olá, estou aqui, eu me arrependi e gostaria de tentar novamente. E o que é que você diz? Sim, tá bem, vamos tentar novamente. E é isto que ele vai lhe oferecer novamente, tá? É isto que você vai receber de novo, ok? A energia aqui pede veemente que você se afaste do seu passado, tá? Que é um passado que traz muitas situações tóxicas para a sua vida, muito emaranhamento. No seu inconsciente, já começa a pulsar esta energia de dor novamente. Você precisa passar por uma pausa para saber lidar, refletir, curar, avaliar tudo que você passou, simplesmente seguir em frente. Não se precipite. Não se precipite, porque você já deve lidar com muito sofrimento e é normal, às vezes, quando nós estamos feridos, né? Pássaro ferido, o que é que ele quer? Um aconchego, mas nem todo gato que vem aconchegar o pássaro é alguém que quer cuidar do pássaro. Às vezes o gato vem com a frequência de aconchego, mas quer abocanhar o pássaro, né? Muito cuidado, tá? Na casa das escolhas, nós vamos ter 5 de pentáculos, tá? 5 de pentáculos. O 5 de pentáculos é uma energia de carência, de necessidade, de falta, de estagnação, de pobreza, de escassez. Então, você vem numa frequência de 10 do raio dourado, tá? Você vem numa frequência, eu espero que o meu vídeo não tenha parado, porque eu recebi uma chamada, acho que não. Você vem numa frequência do 10º raio cósmico e vai aceitar receber migalhas? Por causa de tomadas de decisões instantâneas? Pausa. Pensa bem, tá? No fundo do deck, você tem a carta da estrela. Então, cura e brilha, tá? Curar e brilhar. Você precisa resgatar o seu brilho. Você precisa passar por uma mudança positiva para resgatar o seu próprio brilho, tá? E salvaguardar tudo que tem a ver com a sua jornada sagrada aqui. E que cria impacto, sim, no seu sistema familiar. Toda transformação, toda a cura que você faz, cria impacto no seu sistema familiar. Esta situação de toxicidade e de emaranhamento que você tem estado a viver e que você ultrapassou e que possivelmente voltará na sua vida como teste, desapega, deixa ir, tá? Isto não é para si, deixa ir. É o que eu volto a dizer, o livre-arbítrio é de cada um, mas esse processo evolutivo que você esteve a passar era para você se livrar, tá? De situações que fizeram parte de uma cobrança da espiritualidade coletiva, causou muito sofrimento na sua vida, eu consigo ver aqui, mas a mudança do outro lado não teve amadurecimento, tá? Não fique nesta relação, não fique nesta situação, porque esta situação já deu o que tinha que ter dado na sua vida. Desapega. Você pode até sofrer agora, mas lá para frente você vai ser compensado, tá? Você pode até sofrer agora, lá para frente você vai ser compensado. É o que eu digo, cada caso é um caso, são leituras gerais, tá? O que mais, por favor? 10 de pentáculos, tá? 10 de pentáculos. 10º raio cósmico é merecedor de 10 de pentáculos. Então, sim, cumprir essa jornada de integrar a sua sombra na sua luz, tá? Iluminar as suas partes sofridas, as suas partes sacrificadas, vai trazer uma evolução, vai trazer expansão na sua vida, fluidez, vai trazer aqui a finalização de uma obrigação e você sim vai entrar numa frequência de prosperidade e de abundância. Cavaleiro de Pentáculos, sim, é um trabalho que você precisa fazer com determinação, com coragem, com garra.
É um trabalho que você precisa fazer em prol da sua satisfação, da sua autossatisfação, tá? É um trabalho que você precisa fazer para receber o seu merecimento, tá? Com disciplina, com coragem, com foco, com determinação. Pajem de espadas. Sim, você precisa fazer uma pausa e deixar surgir uma nova mentalidade, novas ideias, uma nova visão de tudo que você passou e do que você está agora a verificar, a receber a nível de conteúdos no seu na sua vida, na sua situação de vida, no seu ambiente. É necessário verificar, tá? É necessário ter uma nova visão de toda a situação sofrida que você passou. Você precisa analisar todo o seu sofrimento com uma nova visão, com um olho mais maduro, com sem medo da dor, tá? Você precisa olhar para o sofrimento que você teve com uma visão de que foi necessário passar por isso para você ter o amadurecimento que você tem hoje, a nível emocional, a nível mental, a nível de relações, tá? Para que você no futuro não volte a passar pelo mesmo e para que você nunca mais permita que ninguém faça consigo o que fizeram. Ok? As de Pentáculos. Assim sim, novas oportunidades de valor irão surgir para si. Novas oportunidades de valor se abrem para si. Não receba menos do que aquilo que você merece. Você não merece isso, tá? Não é por falta de conhecimento que você vai cair nas garras da espiritualidade coletiva, a pagar por emaranhamentos, toxicidades e traições que você já não merece. Você não merece passar por isso. Rei de espadas, tá? Se proteja. Se proteja, tá bom? Gratidão. Vou passar para a terceira opção. Terceira opção, temos o quartzo rosa. Seu processo evolutivo, suas batalhas, tarefas, missão, seu equilíbrio, sua escolha, seu plantio. Bora lá. Com o tarô da Grande Fraternidade Branca para a terceira opção, por favor. Processo evolutivo de quem se conectou com o quartzo rosa. Qual é a situação no processo evolutivo de quem se conectou com o quartzo rosa? Sejam bem-vindos. Vamos lá. Terceira opção, processo evolutivo de quem se conectou com o quartzo rosa. A segunda e a primeira opção, mais ou menos parecidas em algumas situações. Vamos ver o que é que sai aqui na vossa frequência. Terceira opção, processo evolutivo, o caminho evolutivo, tá? Processo evolutivo, o caminho evolutivo. O caminho evolutivo traz a frequência de mais um degrau a ser anunciado, que você sobe mais um degrau, mais um nível na sua etapa evolutiva, tá? Mas esse processo evolutivo é algo seu, é a sua evolução, é mais um degrau que você sobe. Há processos evolutivos em que eu tenho que levar comigo um grupo de pessoas, tá? Este processo evolutivo é seu, é voluntário, ok? Suas batalhas, suas tarefas, missão, a libertação, tá? Então, neste degrau que você sobe, nesta nova etapa, neste novo nível, saiba que você vai encontrar aqui novas tarefas a se cumprirem. Você vai precisar de se libertar de novas situações, tá? Faz parte do processo evolutivo a nossa desconstrução.
ok? A torre, que neste tarô se chama libertação, vem trazer uma desconstrução de nós mesmos para podermos estar firmes nesta etapa do processo evolutivo em que nos encontramos. Então, você sobe um degrau e se prepara para uma nova desconstrução. Porque geralmente nós viemos de uma etapa com uma mentalidade forjada, né? E aí nós subimos para um novo degrau com esta mentalidade, e neste novo degrau nós encontramos no novo nível novos desafios, novas conexões, novos, né? Novas perspectivas, novos sonhos, novas metas, novos objetivos que exigem que a nossa mentalidade antiga também evolua para estarmos melhor conectados com esta etapa onde nós nos encontramos. E exige que nós deixemos para trás alguns ideais, alguns princípios da etapa anterior para podermos estar abertos para receber novos ideais. E é com esses novos ideais que nós vamos lidar com esta nova desconstrução. Tá? O que vai lhe manter equilibrado? O mestre guia. Tá? Mais ou menos como na primeira leitura. A primeira leitura apareceu o xamã, aqui aparece o mestre guia. É uma orientação interna. Tá? É uma orientação interna que ele vai orientar até a finalização deste novo degrau onde você se encontra. Certo? Então, você subiu mais um degrau. Neste degrau você encontra novos desafios que vão levar a alcançar novos objetivos, novas metas, mas você precisa de se conectar ao seu orientador interno, ao seu mestre guia, tá? A sua luz, a sua divindade, a sua espiritualidade, para quem quiser assim chamar. Suas escolhas, a ponte estelar. Tá? As suas escolhas a partir deste momento já não são escolhas que tenham a ver com a sua personalidade. Não são mais escolhas que tenham a ver com a vontade do seu eu persona. São escolhas que vão ter a ver com a vontade da sua divindade. Tá bom? Então, gente, é um processo evolutivo onde nesta nova etapa que você se encontra, neste novo patamar, você vai estar a ser preparado para se libertar de correntes, de fios, de conexões, de relacionamentos, de situações do seu passado para que você continue o seu processo evolutivo. E tudo isto vem com a orientação e com o auxílio de um guia. Porque chega uma etapa na nossa vida em que o nosso processo evolutivo já não está mais nas nossas mãos. Chega uma etapa na nossa vida em que o nosso processo evolutivo é responsabilidade da nossa própria divindade. Ok? Chega uma etapa na nossa vida em que, humanamente falando, já fizemos todo o esforço que nós podíamos ter feito para sair de situações limitantes e condicionantes e de repetição de padrão, que chega a um ponto em que é a própria divindade quem vai tomar conta da situação. E aí sim, as suas decisões devem estar orientadas para uma conexão maior, tá? E esta conexão maior traz a necessidade de você estar disponível para trabalhar esta conexão através da meditação, através de tempos de solitude, tá? Através de estudos mesmo, que vão trazer o conhecimento necessário para você saber como é que está o seu processo de conexão, para você começar a entrar em maior conscientização de quem é a sua verdadeira conexão divina. É fundamental sabermos com quem estamos conectados, porque aonde nós estivermos conectados, nós vamos saber, ou com quem nós estivermos conectados, nós vamos saber quem somos e vamos saber qual é a nossa missão de vida, tá? Você precisa se preparar para fazer uma conexão ainda maior com seu mestre, o seu mestre guia, para que os processos da sua vida encarnatória comecem a ser totalmente orientados por ele. Aqui nós temos a carta da purificação. Então, sim, vai ser necessário um processo de purificação.
tá? O processo de purificação não é pera doce, não é. É um processo de amadurecimento que passa por todas as situações emocionais. Corpo emocional, plano astral, situações de resgates necessários. É como se a sua vida fosse posta do avesso e avaliada ao pormenor, tá? Mas é um processo, não sei em que fase desse processo você se encontra, tá bom? Pode ser que você esteja na fase inicial desta conexão com este mestre guia, para que você comece a receber as orientações que lhe vão trazer a libertação, tá? O que mais? Terceira opção, por favor. O que mais? Tem aqui no canal a mesa radiônica de conexão com a sua luz. Faça uma pesquisa aí na playlist das mesas radiônicas. Eu, por acaso, hoje vou tentar trabalhar nessa playlist da mesa radiônica. Porque já existem mesas radiônicas fora da playlist que eu não acrescentei à lista por falta de tempo, mas eu vou tentar acrescentar hoje todas as mesas radiônicas que estão fora da playlist, vou tentar pôr na playlist para facilitar a vossa busca, tá? Tem uma mesa radiônica de conexão com o mestre guia, com a sua luz, conexão com a sua luz. Você deve começar a fazer esta mesa radiônica. Também tem a mesa radiônica de uma mesa radiônica que fala de aumentar a frequência vibracional, tá? É recente esta mesa radiônica. Era bom também começar a aumentar a sua frequência vibracional para estar preparado para a conexão com este mestre guia. O que mais, por favor? Processo evolutivo de quem se conectou com a terceira opção. O que mais? A mensagens positivas e resultados positivos, tá? No seu processo evolutivo, nesse seu novo degrau, tem uma mensagem. Então, saiba ver o lado positivo dessa mensagem e o resultado positivo desta mensagem, tá? Saiba olhar sempre o lado positivo e o resultado positivo. Suas batalhas, sua tarefa, intuição, comunicação. Silenciar os sussurros do coração, tá? Silenciar os sussurros do coração. A sua tarefa aqui é estar atento à sua comunicação intuitiva, tá? Corpo intuitivo. Você precisa trabalhar o seu corpo intuitivo e é como eu disse, é através da meditação, é através do isolamento, é através de silenciar e ouvir a sua mente, o seu interno, tá? Aqui a sua tarefa para se libertar, e aqui também me chama a atenção uma necessidade de se libertar dos barulhos externos, tá? Às vezes o nosso interno está repleto de barulhos, de confusões, está repleto de conflitos, está repleto de cobranças, está repleto de responsabilidades excessivas, tá? É preciso afogar tudo isso e deixar o silêncio trazer à tona a comunicação intuitiva, porque muitas das vezes a resposta que nós procuramos aqui fora vem de dentro. Às vezes o silêncio é imprescindível para encontrarmos a orientação e a resposta que nós necessitamos para solucionar as situações que estamos a viver, os conflitos que estamos a viver, tá? Então, verifica se no seu caso também não se trata disso, se também não se trata de você ter que silenciar as vozes externas, as cobranças, os excessos de responsabilidades e todo tipo de distração externa, para que você então possa se conectar com seu corpo intuitivo e receber as orientações internas, tá? Noite de vento. Enfrentar o medo subconsciente, tá? Desapegar do subconsciente e curar. Então, soltar o subconsciente. Aqui, o seu mestre guia vai lhe auxiliar num mergulho ao seu inconsciente, tá? São situações que estão no seu inconsciente prontas para virem à consciência de acordo com a sua maturidade de consciência divina hoje.
E são situações tão profundas e tão delicadas que você só vai poder navegar neste mar com o auxílio do seu mestre guia. Por isso é que ele se faz presente aqui na sua leitura. Por isso é que é necessário, fundamental, apostar, vocês que se conectaram com isso, em um momento de solitude, apostar em um momento de dedicação à vossa divindade, para que esta conexão seja verdadeiramente feita, porque aquilo que você precisa se libertar tem a ver com situações do inconsciente ou do subconsciente que precisam ser curadas. São medos que você vai precisar enfrentar e que, se você não tiver um ancoramento sério em uma divindade preparada para lidar com essas situações, vai ser bem mais difícil para você este processo evolutivo, tá? Apreensão. Mover-se para fora do mundo, dúvidas e medo, tá? É uma conexão necessária, porque verdadeiramente você vai estar a ser movimentado para fora do mundo. O que isto quer dizer? É uma jornada do espírito, tá? É uma jornada do espírito. É como eu digo, às vezes, humanamente falando, você já fez tudo o que precisava ter feito a nível de plano físico. Agora, as soluções já estão a nível de outros planos e não é você quem vai desencarnar para ir trabalhar essas soluções. É o seu mestre guia que, através de viagens astrais consigo, vai fazer essas curas, essas ressignificações, essas transmutações. Só que aí o que acontece? Você precisa estar preparado para isso. Tá? Você precisa se preparar para estar em uma conexão, em um ancoramento sério, protegido, seguro com a sua divindade, para com ela você ir fazer a preparação desses caminhos no seu subconsciente, tá? Para você ir fazer a finalização de processos no seu subconsciente, tá? Processos que você não tem noção, porque são processos, às vezes, de vidas passadas que conscientemente você não sabe que os entraves, as barreiras, as estagnações da sua vida vêm dessas circunstâncias. Processos que precisam ser tratados a nível do subconsciente e que você não mergulha no seu subconsciente sozinho, tá? Evolução. Mudanças na Terra, mudanças no tempo e transformação, tá? Então, evolução é um processo aqui evolutivo que você não tem como passar por essas águas sozinho. Não tem como. Precisa estar bem ancorado, precisa estar bem conectado, precisa estar numa conexão de confiança, de lealdade, de compromisso, tá? Para poder trilhar esse caminho, você precisa forjar uma conexão de confiança, de lealdade, de compromisso. O que mais para essa terceira opção, por favor? O que mais para a terceira opção? Soluções, o cavaleiro, né? Encontrar soluções. A foice, o corte. Mudanças positivas. A lua. No fundo do deck nós vamos ter a chave. Então, o que acontece aqui? Esta sua nova etapa evolutiva, este seu novo degrau, vem criar soluções necessárias para o corte, as finalizações que você precisa fazer a nível de tudo aquilo que está oculto, de tudo aquilo que você não tem consciência que existe, mas que existe, e por você não ter consciência que existe, o auxílio do seu mestre guia é fundamental para você navegar nessas marés e ir trabalhar as situações que precisam ser
cortadas, finalizadas. Aqui é uma espécie de lapidação também, mas bem mais profunda a nível do inconsciente. Então é uma conexão divina que vem lhe trazer a força para você se movimentar para um mundo oculto, onde existem cobranças, onde existem obrigações que você deve cumprir, mas que sozinho você não é capaz, porque você não conhece as leis, não conhece as obrigações, não conhece o que lhe está a ser cobrado, na verdade, tá? É oculto, são situações de outros planos, tá? Que estão aqui já em aberto para serem trabalhadas, para serem finalizadas na sua vida, tendo em conta a evolução de consciência que você já tem hoje. Hoje, apesar de você ser um ser encarnado, tá? Você alcançou uma maturidade de consciência divina que facilita, possibilita, melhor dizendo, que possibilita a conexão com o mestre guia elevado, que auxilie você a travar as suas batalhas no mundo oculto. Mundo oculto por quê? Mundo oculto porque você está encarnado. Para nós que somos seres encarnados, aquilo que as batalhas do nosso espírito é uma batalha do subconsciente. Nós não estamos conscientes do que o nosso espírito vai fazer. Mas chega uma fase que essas batalhas não podem ser enfrentadas pelo seu espírito sozinho, inconscientemente. Então, é fundamental a conexão com este mestre guia, com a ponte estelar, para que você seja orientado nessas situações de viagem astral, sempre bem acompanhado, sempre bem ancorado, para travar as batalhas que precisam ser travadas e para libertar o que você precisa ser, o que você precisa deixar para trás. Tá? Isto tudo vem através de comunicações com o corpo intuitivo, isto vem através de sonhos, isto vem através de uma compreensão cada vez maior e mais clara, na medida em que a sua conexão com seu mestre guia também se torna maior, melhor, mais clara, mais forte. Ok? O que mais para esta terceira opção? Você vai ressignificar dores, sacrifícios e sofrimentos com a espiritualidade coletiva, que você partilha com a espiritualidade coletiva. E é uma etapa que traz apreensão, tá? Que traz dúvidas, que traz medo. Porque você não vai estar a travar essas batalhas aqui no plano físico. Tá? Apesar de você estar aqui encarnado, você não vai estar a travar essas batalhas aqui no plano físico. Então, é com o seu mestre que você vai estar a travar essas batalhas nos planos superiores ou inferiores. Depende onde é que o seu mestre vai lhe levar a fazer essas viagens astrais, esses desdobramentos, tá? Viagens astrais ou desdobramentos. Depende da sua situação. Então, fundamental, tal como eu disse, tirar um tempo para se conectar com a sua divindade. Olha, a carta do Sol, tá? Sempre aparece aqui a energia da luz, a energia do sucesso, a energia da necessidade de tudo que for trabalhado ser integrado na luz, de as soluções serem facilitadas pela sua luz, pela sua divindade, pela sua divina presença de luz, tá? A papisa, então sim, tem situações ocultas, tem situações do underground. Nós sabemos que a papisa ela trabalha nos dois mundos, né? Ela tem o conhecimento oculto e ela tem o conhecimento que facilita as situações aqui a nível de plano material, terceira dimensão. Aqui, gente, você vai estar munido de conhecimento dos dois lados, tanto do lado espiritual como do lado material.
Só que no que toca a ir solucionar os conflitos que ainda lhe estão a aprisionar ou estão a aprisionar o seu espírito numa condição limitante aqui na Terra, você vai precisar receber os insights do seu corpo intuitivo, as comunicações através do seu corpo intuitivo. Você vai precisar estar muito atento à sua intuição e você vai precisar ter uma forte conexão com seu mestre guia, tá? 8 de copas. Então, sim, eu abandono de algo, eu deixar ir, tá? Eu desapegar de alguma coisa. Algo que foi construído e que agora já não faz parte de si, da nova etapa em que você se encontra. É como eu costumo dizer, eu não posso ter um pé na Itália e outro pé em Portugal, por exemplo, tá? É preciso saber deixar ir e seguir em frente para a nova etapa. É preciso saber se dedicar inteiramente à nova etapa, sem pontas soltas, ok? A mudança positiva vem disto, vem de você largar e seguir em frente. Aqui vem bem a história de estar no mundo e não ser do mundo, tá? Porque todas essas exigências desta conexão com seu mestre guia vão trazer responsabilidades que você vai precisar trabalhar disciplinadamente, ok? O compromisso que a própria divindade pede para estar ao nosso lado para finalizar processos espirituais que não permitem que a nível de plano físico a nossa evolução seja grandiosa, ok? Aqui nós temos o eremita. Solitude, solidão, sozinho, um crescimento a solo, tá? Você vai precisar saber que escolhas precisam ser feitas para o seu crescimento, que você vai precisar deixar o mundo comum um bocadinho de lado, as festas sociais, você vai precisar desapegar de amizades, você vai precisar desapegar de alguns membros da sua família, porque é fundamental que a sua frequência energética esteja equilibrada. Porque há situações e há pessoas na nossa vida que desequilibram constantemente a nossa frequência energética, e para manter uma conexão bem ancorada, você precisa manter a sua frequência também num estado, num nível bem elevado e sustentado. Para manter a sua frequência num nível sustentado, você vai precisar sim estar em processos de solitude, de autoavaliação, tá? Para vocês também, a mesa radiônica da reforma interna também se torna interessante para quem está neste processo aqui. Ok? 9 de espadas, tá? Então, o que você vai estar aqui a purificar, a fazer evoluir, a solucionar? Os arrependimentos da vida. Tudo aquilo que lhe causa arrependimento, tudo aquilo que lhe causa procrastinação, estagnação na vida, tudo aquilo que lhe causa insatisfação, tá? É o que você vai estar a trabalhar, a solucionar com a sua divindade, com a sua espiritualidade. E mais, por favor, para a terceira opção, deixem os vossos likes, inscrevam-se no canal. Sejam bem-vindos para a terapia privada. O meu número está na descrição do vídeo. Mandem mensagem por WhatsApp. Tá bom? Eu só atendo mensagens por WhatsApp porque nem sempre estou no meu país de origem e às vezes as chamadas são caras, internacionais, tá? E por outro lado também facilita, porque às vezes estou em sessão e não posso atender chamadas. Se eu encontrar a mensagem, eu sempre respondo. Ora, aqui nós temos o diabo, tá? A carta do diabo. Então sim, estamos a falar de situações de outros planos, tá? Estamos a falar de situações que podem estar a sofrer manipulações e é a sua divindade que lhe auxilia a lidar com esses seres que manipulam, essas entidades que manipulam as situações da nossa vida para não termos evolução, tá? O carro, a vitória, o triunfo, desde que você
e o próprio comandante do seu invólucro, tá? E a sua personalidade sejam orientados para o mesmo objetivo. Desde que você permita que a sua divindade oriente a sua personalidade e o seu invólucro para o mesmo objetivo, tá? Um objetivo que é favorável para todos, para você, para a personalidade, para a divindade, tá? 2 de pentáculos, equilíbrio, tá? Equilibrar as situações emocionais e as situações materiais. Situação material em que sentido? No sentido financeiro e no sentido mesmo de valores e princípios, ética e moral. E depois aqui nós temos o 9 de copas. Tudo para a sua melhor satisfação. Tudo para a sua melhor satisfação. No fundo do deck nós temos o dependurado. Então é uma jornada evolutiva para que você saia dos sacrifícios e dos sofrimentos, tendo uma nova visão do mundo, uma nova visão da vida, uma nova visão de quem você verdadeiramente é em espírito, tá? Gratidão, gente. Agora sim vou finalizar o vídeo com quase 2 horas de leitura. Namastê. Deixem os vossos likes, inscrevam-se no canal. Sejam bem-vindos ao Eu Sou a Sua Harmonia. Gratidão a todos. Namastê.